Isso aí, galera, voltando aqui na nossa continuação. Então, eu acho que mais do que nunca a base do nosso conhecimento aqui está aplicado diretamente à descoberta aí do senhor George Ohm. Então, eu estava lendo aqui, primeira lei de Ohm. Primeira lei de Ohm é para verificar a influência da tensão e da corrente elétrica que é aplicada em um condutor. Vale lembrar que condutor é esse amigo aqui, vermelhinho aqui. Peguei um pedacinho para ficar registrado. Então, o que que diz a lei? A lei estabelece, vou ler aqui, a lei estabelece que a resistência elétrica de um condutor, esse cara aqui, é diretamente proporcional à tensão aplicada em seus terminais. Então, onde nós vamos aplicar tensão? No terminal. Terminal. Tá aí. Então, a resistência elétrica do condutor é proporcional à tensão que vai sair da bateria no terminal. Tem que ser proporcional. Porque esse condutor, nós vamos ler mais para frente, na segunda lei de Ohm, que está aqui, na segunda lei de Ohm, que trata justamente de quem? Dos condutores, a qual a tensão vai reagir diretamente e proporcionalmente em cima da resistência do condutor e em seus terminais inversamente a corrente que nela circula. Quer dizer o seguinte, que a resistência desse condutor é proporcional à tensão e inversamente proporcional à corrente em seu terminal. De que forma? Se eu jogo uma tensão aqui até chegar no terminal, a tensão é proporcional, mas quando você no seu terminal joga um circuito resistivo, a corrente vai ser proporcional por onde ela circula. Parece uma coisa óbvia, mas se a gente não fizer uma análise bem minuciosa, isso passa despercebido por conta do condutor. Sabendo disso, então o senhor George Ohm, partiu para a segunda observação, que é a segunda lei de Ohm, onde ele diz que a resistência elétrica de um condutor depende, a resistência desse condutor, desse fio, depende basicamente
do material que ele é feito. Então nós temos aqui uma resistência elétrica desprezível, é claro. Daqui até aqui nós temos uma resistência desprezível, mas existe. Imagina que se você pegar esse condutor para uma tensão, no caso que essa bateria proporciona 10 volts. Se eu pegar aqui, colocar esse pequeno pedaço de fio, como a resistência desse terminal é quase que zero, a medição daqui até o terminal vai ser praticamente sem grandes efeitos. Deixa eu desligar aqui. Né? Agora, se eu pegar um condutor de 100 metros, com as mesmas características desse, ligar aqui na fonte de tensão, que nesse caso nós estamos representados aqui por uma bateria, lá na ponta, se nós não calcularmos perfeitamente, vai haver uma proporcionalidade de tensão no comprimento dos 100 metros. Porque provavelmente esse fio, esse condutor com 100 metros de comprimento, quando chegar lá na ponta, se a gente for medir, provavelmente por conta dessa resistividade do material proposto aqui, que é o cobre, vai ter uma queda. Então, resolvendo essa questão, a segunda lei de Ohm vem exatamente para esclarecer e também para fazer a gente entender como é que isso se dá, como é que foi baseado nesses cálculos. Então, a resistência elétrica de um condutor depende basicamente do material do qual ele é constituído. Aqui nós temos um cobre, porque a gente já está conhecido e nas características técnicas diz que é um fio de cobre. Detalhe, no seu comprimento. Então esse comprimento aqui, ele é descrito, né, com a letra L. Da área de seção transversal. Aí, área de seção transversal, ele está falando do diâmetro do condutor, que é representado pela letra S. E da temperatura, aí tem a questão da temperatura, né? Aqui o condutor é submetido. Então, baseado nessa informação, nós podemos agora partir para o comprimento do condutor. A resistência elétrica depende diretamente do seu comprimento. Por isso que eu tinha falado sobre a ideia de um condutor muito comprido, né? Então ele diz que a resistência elétrica depende diretamente do seu comprimento, aonde prova que a resistência elétrica do condutor está proporcionalmente ligada à tensão. Muito bem. A resistência elétrica de um condutor aumenta ou diminui na mesma proporção, à medida que aumenta ou diminui o comprimento do mesmo. Então, na seção transversal do diâmetro, por exemplo, a resistência elétrica de um condutor depende da área de forma inversa. O que quer dizer isso? Quanto menor a área, mais resistência.
Quanto maior a área, menos resistência. Então essa quantidadezinha de fiapinho que tem aqui, ó, são vários, todos eles juntos, né, eles formam o diâmetro que a gente chama de seção transversal. Nesse caso aqui, eu acho que ele é de 4 milímetros, se eu não me falha a memória. Acho que é de 4. Eu não me lembro de cabeça aqui. Eu teria que medir para ver ou pegar a embalagem. Então não é para a gente ficar, pelo jeito, se preocupando muito com isso não. Basta só mesmo para efeito de conhecimento. Porque isso tudo já está especificado no produto quando a gente compra. Mas é bom saber da parte teórica, para a gente não sair ligando fio, esticando fio louco, adoidado, sem levar em consideração a seção transversal, que é o diâmetro do fio, e a sua distância também, né, que seria o comprimento. E para isso tudo tem a fórmula, né? Tem a fórmula. Então aí diz o seguinte na resistência elétrica: depende do tipo de material que é utilizado como condutor. No nosso caso, para a eletricidade, né, a gente manteve constante comprimento da seção transversal e temperatura do condutor. Observaremos que a troca de material do material influirá na resistência elétrica, onde cada material tem a sua própria resistência. Tá vendo? A constante de proporcionalidade para cada tipo de material é denominado resistividade elétrica. Isso é interessante. A constante de proporcionalidade para cada tipo de material é denominado resistividade elétrica, identificada pelo símbolo. Esse símbolo é uma espécie de letra P, eu não sei, nunca tinha visto esse símbolo, mas está aqui. E é definido como resistência elétrica específica de um condutor de 1 metro de comprimento. Um metro. É engraçado. A resistência elétrica especifica de um condutor de 1 metro de comprimento, né? A seção transversal é medida. Aí a seção transversal é especificada com 1 milímetro quadrado. 1 milímetro quadrado. É como se isso aqui fosse um círculo olhando de frente. Você abre ele e aí você tem esse padrão de cálculo. Então nós temos o padrão de 1 metro, que é a resistividade, e é definida como resistência elétrica específica no condutor, e de 1 metro de comprimento e 1 milímetro quadrado de seção transversal. É como se você pegasse uma circunferência, olhasse esse fio de frente, igual tá aqui, ó. Você olha esse fio de frente, certo? Uma seção transversal. Aí você pega isso aqui e abre. Então você mede o diâmetro, multiplica por 3,14. Não o médio diâmetro, né? Pega o raio dessa seção transversal e multiplica, eleva ao quadrado e multiplica por 3,14. Você vai achar então o padrão de medida 1 milímetro quadrado da seção transversal. Bom, vou ter que acabar. A temperatura ambiente é de 20 graus. Depois a gente continua aí, porque isso aqui é bem teórico, bem técnico mesmo, hein?